O estímulo da cobiça, por Thomas Brooks. Satanás ataca os crentes de acordo com a sua posição econômica e sua classe social. Alguns crentes são pobres e outros são ricos. Alguns são poderosos e outros fracos. Alguns muito famosos e outros desconhecidos. Cada posição na vida na qual se desenvolvem os crentes tem seus perigos e tentações particulares. Satanás tenta alguns crentes de modo especial. Há tentações especiais para os ricos e poderosos e outras tentações que utilizam contra os pobres. Neste capítulo tocarei em algumas maneiras especiais em que Satanás ataca os crentes poderosos, influentes e pobres. Primeiro, Satanás faz com que os crentes pensem que devem ter mais sucesso, sejam mais influentes, que devem ser mais conhecidos, que se esforcem em obter mais dinheiro. Satanás quer que os crentes pensem tanto em elevar seu nível de vida que se esqueçam de Deus. Satanás sempre usa essa tática para distrair os crentes. O apóstolo Paulo reconheceu esta estratégia do inimigo quando disse: todos eles buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:21. Isso é muito triste e deve servir de advertência acerca de nossa intensa preocupação conosco, de modo que não nos importamos de servir a Deus nem de ajudar aos outros crentes. O primeiro remédio contra essa tática é fixar-nos bem em como esta mentalidade conduz a inúmeros pecados contra a lei de Deus e contra o Evangelho. A busca pelo ganho de mais dinheiro, mais poder, mais influência é danoso. Isso inevitavelmente corrompe a alma. Os que querem mais dinheiro e possessões lhes conduzirá a servir a criatura mais do que a Deus. Estarão dispostos a fazer ou dizer qualquer coisa, simplesmente para conseguir mais do que os outros possuem. Muito facilmente se tornam em pessoas desonestas e começam a fazer mal às pessoas que são mais pobres ou mais fracas que eles. O caráter é afetado e sua vida espiritual debilitada. É surpreendente que algumas pessoas se desviam, movidas pela afã desta vida e o engano das riquezas. Mateus 13:22. Segundo, não é surpreendente que Deus se oponha aos que buscam grandes coisas para si. É o 10º mandamento que proíbe a cobiça. Em Colossenses 3:5, Paulo diz que a avareza é idolatria. Também em 1 Timóteo 6, do verso 8 a 10, declarou que tendo sustento e com o que nos vestir, sejamos contentes com isso. Porque os que querem enriquecer caem em tentações e laços e em muitas cobiças insensatas e danosas que afogam os homens em perdição e morte. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Deus adverte ao seu povo acerca de buscar o dinheiro, as possessões ou o poder, simplesmente por possuí-los. Frequentemente, os que buscam estas coisas se destroem, e a Bíblia nos dá muitos exemplos que se destruíram desta maneira. Por exemplo, Judas, Demas, Balaão, Faraó, Giezi, Amã, Acabe e etc. Terceiro, devemos imitar o exemplo dos que beneficiaram outros em lugar de buscar tudo a nosso favor. Essas pessoas são um exemplo a seguir para os crentes. Cristo é o maior exemplo de como fazer o bem aos outros. Ainda que possuísse todo o poder, sendo o glorioso Filho de Deus, despojou-se, vindo na forma de servo para salvar o seu povo, levando seu pecado e sofrendo a ira de Deus em seu lugar. Não há maior exemplo de autoanegação para o bem de outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:4. Somente assim poderemos verdadeiramente prosperar. Quarto, não importa se somos pobres ou ricos, devemos levar a sério as palavras do apóstolo Paulo quando disse: aprendi a estar contente com o que tenho, sei estar humilhado e sei viver com abundância. Em toda circunstância, em tudo sou ensinado, assim tanto na fartura como na fome. Tanto sei ter abundância como padecer necessidade. Filipenses 4, verso 11 a 12. É necessário compreender que a cobiça e o egoísmo são pecados que afetam o pobre e ao rico, ao rei e ao súdito, ao general e ao soldado. Então não esqueçamos a pergunta que Jeová fez a Baruque, o servo de Jeremias: tu buscas para ti grandezas? Não as busques. Jeremias 45, verso 5. Outra tática usada pelo diabo é direcionada àqueles que têm certas capacidades, habilidades ou preparação. O inimigo lhes tenta para que se orgulhem das suas capacidades e confiem nelas. Frequentemente caem no pecado de menosprezar aqueles que têm menos capacidade ou pouco treinamento.
O primeiro remédio contra esta tática consiste de sempre guardar em mente que nossas habilidades, inteligência e educação são dons emprestados. São dons que pertencem a Deus. O apóstolo Paulo disse aos crentes em Coríntio que não se envaidecessem uns contra os outros, perguntando-lhes: quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Segundo, consiste em recordar como muitos que confiaram em suas capacidades e habilidades terminaram em ruína. Muitos sofreram por crer que sabiam muito, até mais do que Deus. Os escribas e os fariseus são exemplos disso. Não há nada que provoque mais a Deus a abandonar uma pessoa como a vã confiança em si mesmo. A miséria nunca está longe da porta do homem que descansa em algo distinto da graça de Cristo. Com frequência, Deus entrega seus próprios recursos os que confiam em sua própria força e capacidade. Muitos se desencaminharam por confiar em sua própria sabedoria. Confie em Jeová de todo o teu coração e não te estribes em tua própria prudência. Não seja sábio em tua opinião. Provérbios 3, versos 5 e 6. E terceiro, há muitos crentes que, ainda que possuam menos habilidades, todavia têm mais graça e são mais santos. É possível e frequentemente ocorre assim, que os que têm muitas habilidades e capacidades têm pouca ou nenhuma graça. Por outro lado, é comum que se tenha muita graça e poucos dons. É possível que você tenha muitas habilidades e conhecimento, enquanto que outros avançaram em sua comunhão com Deus, em sua dependência, em seu amor para com Deus e em seu andar com Deus. Amém. Só lhe deu glória.